a participação do delegado de polícia, Dr. Marcelo Franco Marino, ele que é responsável pela pasta de homicídios aqui de Ipatinga. E tivemos um homicídio consumado numa via pública. O delegado de polícia está aqui conosco para nos trazer detalhes de toda esta situação, Dr. Marcelo Franco Marino. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo J. Passos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vanguarda. A gente fica triste de ter que comparecer para falar sobre um caso tão tenebroso como esse, ocorrido aqui em pleno centro da cidade de Ipatinga. Mas a boa notícia, se assim podemos chamá-la, é que o autor está preso, foi apresentado agora pela Polícia Militar, e aliás fica aqui os meus cumprimentos à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelo brilhantismo aí na captura desse indivíduo. Ele foi apresentado pela Polícia Militar e está sendo autuado em flagrante aqui por mim na Delegacia de Homicídios. O que pode levar uma pessoa a tomar uma decisão tão rude como esta? Olha, é difícil falar porque parece que os padrões de conduta que nós, pessoas civilizadas, seguimos não são os padrões de conduta desse indivíduo. Esse crime foi premeditado, essa pessoa que praticou o delito, ele não mora aqui, ele mora em Joinville, Santa Catarina. Ele foi integrante dos órgãos de segurança pública, foi reformado desde 2009, já há bastante tempo, portanto, afastado da atividade policial. E ele veio para Ipatinga com a finalidade de matar a vítima. E o motivo é aberrante. O motivo é porque a vítima tem um filho, ele é ex-sogro da vítima, né? A vítima tem um filho com a filha dele, né, com a filha do autor. Essa criança está hoje com 9 anos, mas quando eles se separaram tinha 7 anos, em 2020. E ela foi levada pela mãe para viver com ele lá em Joinville, Santa Catarina. E desde então, desde 2020, o pai vem tentando lutar pela guarda dessa criança. E, em virtude disso, ele foi ameaçado de morte pelo autor, que chegou a dizer o seguinte, que se eu não resolver isso pela justiça, eu resolvo do meu jeito. E parece que resolveu fazê-lo, né? Resolveu atuar do jeito dele, para usar a mesma expressão que ele usou. E do jeito dele, ele arrumou uma arma ilegal, que esse revólver que está aqui, calibre 38, não é registrado em nome dele. Ele vem com essa arma para Ipatinga, faz uma emboscada para a vítima na rua, onde a vítima tinha seu escritório de advocacia, e fica longe o suficiente para não ser visto quando ela chegasse. Quando ela se aproxima, ele saca a arma, persegue, ela cai e é executada no chão com vários tiros, inclusive na cabeça. E mais incrível, quer dizer, depois de tudo isso, sai caminhando pelo centro da cidade, nem correndo estava, ainda com a arma do crime, e poucos quarteirões após a prática do crime, ele é detido e ainda quando é entrevistado pelos policiais militares, ele se diz satisfeito com a sua conduta. Não demonstra qualquer tipo de arrependimento ou remorso pelo que fez. E eu estou até curioso, né, porque agora nós estamos começando o flagrante, para ver o que ele vai me dizer, se é que ele não vai permanecer calado, que é o direito dele, né, como preso, mas eu tenho curiosidade de saber se ele vai ter assim, essa mesma tranquilidade que ele teve com a Polícia Militar aqui na delegacia, de chegar para mim e falar que não está arrependido, que queria matar, matou e está tudo bem. Agora, doutor Marcelo Franco Marino, a grande pergunta que se faz, esta vítima, ela era casada com a filha do autor ou esse filho é fruto de um relacionamento casual? Como é que o histórico dessa família? Não, veja bem, eu estava me referindo ao motivo do crime, inclusive para querer afastar a questão do homicídio privilegiado, que o homicídio privilegiado é quando o crime é praticado por motivo de relevante valor social ou moral. Não é o caso. Ele inventou uma história para a Polícia Militar inicialmente, dizendo que a filha dele vinha sofrendo violência doméstica familiar por parte da vítima. E não é verdade, não há nenhum registro de ocorrência no estado de Minas Gerais dessa pessoa como vítima de violência
praticada pelo advogado vitimado, tá? Que foi morto hoje. Então, essa história não é verdadeira. O único registro de ocorrência que foi feito em Joinville pelo autor, não por ela, né? E ele dizendo que a filha, em Ipatinga, teria sido vítima de violência doméstica e familiar. Como isso é um absurdo, a impressão que nos dá é que ele já fez essa ocorrência em Joinville com a intenção de usá-la futuramente no processo para dizer que praticou o delito para defender a filha de alguém que estava praticando violência contra a filha dele e tentar, quem sabe, a absolvição no júri. Mas eu tenho confiança, em primeiro lugar, no trabalho dos órgãos de defesa social, que tem sido exemplar nesse caso, né? A Polícia Militar fez a captura, a Polícia Civil está fazendo aí a prisão em flagrante, fará o inquérito no prazo de 10 dias que a lei concede para isso. Tenho muita confiança na atuação do Ministério Público. Nós temos promotores com verdadeira atuação brilhante perante o Tribunal do Júri, e tenho mais confiança ainda no povo de Ipatinga, que não aceita esse tipo de conduta, um povo que quer viver numa sociedade ordeira e que vai saber dar justa retribuição para o crime que foi praticado hoje. Com relação à moradia desse autor, ele mora em Joinville, e quando ele cometeu esse crime, ele chegou a comentar se ele já estava indo em direção à rodoviária ou pegar um veículo e voltar para a cidade, ou ele estava aqui em algum estabelecimento de hotel aqui na região? Não, em direção à rodoviária ele não estava indo, até porque ele não foi preso perto da rodoviária. Tá? Que ele queria sair daqui, eu tenho convicção. Agora, que ele não estava com muita pressa, também ficou evidenciado pelas próprias circunstâncias da prisão. Então, o que me parece que é alguém com uma certa frieza, uma frieza que nós não temos. Nós, pessoas mais ou menos civilizadas, né, Jota? Né? Eu e você, nós não temos essa frieza de sair por aí matando os outros no meio da rua, na presença de diversas testemunhas, e caminhar tranquilamente pelo centro da cidade. Mas ele teve, e está aí. Vamos ver aí o que vai falar durante seu interrogatório. O importante é que nós, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nós iremos esgotar todos os meios investigatórios. Esse inquérito vai ser muito bem instruído, muito bem relatado, e irá fornecer ao Ministério Público todas as informações necessárias para que possa ser feita justiça nesse caso. Face às colocações do senhor, e eu conheço o trabalho do senhor, sou um delegado muito criterioso. Certamente o senhor vai querer ouvir a filha desse autor. Eu acho que, de repente, ela pode ter informações preciosas para o fechamento desse processo. Sim, temos interesse total em ouvi-la. Eu só fico aqui com a ressalva de que ela mora em Joinville, e por carta precatória isso é inviável, porque o prazo de resposta dessa carta precatória vai exceder os 10 dias que a lei nos concede para a conclusão do inquérito policial. Então, se ela estiver aqui, sem dúvida alguma será ouvida. Assim como todas as pessoas que tiverem conhecimento dos fatos e puderem dar alguma informação que contribua para acabar a apuração do fato, serão ouvidas no curso do inquérito. Agora mesmo surgiu, durante essa entrevista, uma testemunha-chave, uma pessoa que trouxe, inclusive, documentos aqui que mostram a informação mentirosa de que esse vitimado teria sido autor de violência doméstica. Não era autor de violência doméstica, pelo contrário, ele era vítima de alienação parental, que é quando a pessoa que é pai, ela sofre um distanciamento do filho menor de idade, causado pela atuação do outro cônjuge de quem ele se separou. Eles eram casados, se divorciaram em 2020, em 2020 já houve essa mudança aí para Joinville, e desde 2020 o advogado tenta, na justiça, ter a guarda do filho dele, que é um direito que ele tinha, e infelizmente parece que o autor, ele acha que a maneira correta de se evitar decisões judiciais que o desfavoreçam é matar o requerente. Então foi o que ele fez. Ele ameaçou de morte, primeiro, para que o advogado desistisse, né, da guarda do menor, que hoje está com 9 anos,
e, não conseguindo êxito com a simples ameaça, ele resolveu matá-lo. Foi o que ele fez. Esta criança, ela tem tido, ou nos últimos meses, o convívio com o pai, com a vítima, no caso, ou seja, passou férias, porque tivemos um período de férias. De repente, ela ficou um período com o pai aqui em Ipatinga, ou não teve isso? Olha, veja bem, se teve ou não teve, o fato é que a distância traz um seríssimo prejuízo para o exercício dos direitos inerentes à paternidade. Tá? A distância é muito grande e mesmo que a justiça determine, por exemplo, que a criança seja apresentada em datas festivas e tal, naturalmente o convívio familiar vai se esvaindo pela falta de tempo para convívio, né? Não há como, é muito distante daqui para Santa Catarina. E ele tinha como foi, inclusive, o que ele fez, né, o direito de requerer da justiça a guarda do menor, alegar o que tivesse para alegar. Isso não é motivo para matar ninguém pode ser morto porque alega um direito, porque pleiteia um direito na justiça, e muito menos nas circunstâncias em que isso aconteceu e por quem o praticou, que era uma pessoa oriunda dos órgãos de segurança pública e que mesmo na reserva, mesmo reformado, ele tinha, assim, o dever de manter uma postura compatível com a pretérita atuação policial dele. A dinâmica na prática deste crime mostra claramente que, pelo menos no primeiro momento, que parece que foi tudo minuciosamente determinado, estudado por ele. Ou o senhor não vê dessa forma? Vejo sim, inclusive a questão do revólver calibre 38 que está aqui apreendido conosco. Essa arma foi buscada aí a consulta no Infoseg e não se encontrou registro dessa arma em nome do autor. O que nos indica, né, um indício forte de que essa arma teria sido adquirida com a finalidade da prática do crime. Então, provavelmente, inclusive, nem foi adquirida aqui, foi adquirida lá. E de lá veio armado com uma arma sem registro, já determinada a praticar esse homicídio, um crime com premeditação. Numeração intacta? A numeração está intacta, mas não há registro em nome do autor. Com relação, né, doutor, a gente lamenta toda a situação, uma vítima se foi, duas famílias ficaram drasticamente machucadas e uma criança, né, agora terá outro problemão, porque como é que vai explicar para essa criança que o pai tirou a vida do pai dela e o trabalho psicológico ela terá que fazer para dar sequência na vida dela até na sua vida adulta? Pois é, parece que o autor não se preocupou com isso também, né? Aliás, ele não se preocupou com nada. Ele não se preocupou com a polícia, não se preocupou com a justiça, não se preocupou com a família dele. E quem sabe agora, nós como sociedade organizada, né, através do Sistema de Defesa Social, dos órgãos da persecução penal e do egrégio Tribunal do Júri, que são juízes populares, né, os juízes não togados, juízes do povo, talvez agora nós possamos mostrar a ele que ele tem que se importar sim, que ele tem que respeitar a lei, que ele não está acima da lei e que ele tem que respeitar os direitos das outras pessoas que vivem em sociedade. Talvez agora ele aprenda isso, né, mas eu tenho certas dúvidas se isso vai acontecer. Vamos ver no interrogatório. Eu estou realmente curioso para ver o que ele vai dizer, se ele vai manter essa versão de que está satisfeito com a conduta dele ou não, ou mesmo se ele vai falar ou se vai permanecer calado, né? Que é um direito do preso, permanecer calado. Jota, nós vivemos num país selvagem. Isso é lamentável de dizer. Eu sou delegado de polícia há 27 anos. Já trabalhei em diversas delegacias especializadas. Em delegacia especializada de homicídio já é a segunda comarca em que eu trabalho. Eu fui delegado de homicídios em Valadares, que também é um lugar também bastante problemático, alta incidência de homicídio. Aqui se mata por muito pouco. Parece que a vida humana no Brasil é barata. E isso só vai mudar com a conscientização da sociedade para que haja punição. É a impunidade que move esses autores de homicídio.
infelizmente. Isso tem que sair muito caro para eles. Eles têm que ter medo da sanção penal e eles têm que ter, mais do que medo, tem que ter a certeza da punição, porque é isso que vai fazer com que essas pessoas temam a justiça e não pratiquem essas condutas, isso que vai, de forma indireta, preservar a vida das vítimas em potencial. Perguntar para o senhor quais são os policiais civis que estão trabalhando. A nossa equipe, eu dou os meus parabéns a ela, policiais muito sérios, muito empenhados, estavam comigo lá no local, trabalharam muito, inclusive incessantemente, trouxeram novos elementos de informação importantíssimos em um curto espaço de tempo, inclusive documentos que nós temos agora sobre esse fato todo que eu comentei. E a investigação continua. Como eu disse, existe um sistema de segurança, um sistema de justiça criminal que ele é composto por vários elos. Então, o primeiro elo do sistema, que é a Polícia Militar, Policiamento Ostensivo Preventivo, se mostrou um elo robusto, eficaz e conseguiu realizar a prisão-captura desse indivíduo. Agora, o segundo elo da corrente é a Polícia Civil, com o trabalho de investigação e a formalização do inquérito policial, cujo relatório vai apontar realmente o que ocorreu, como ocorreu. E agora, finalizado esse trabalho nosso de polícia judiciária, daqui a 10 dias, entrará um terceiro ator no sistema, que é o Ministério Público, como titular da ação penal, que tem o ônus de oferecer a ação penal correspondente e peticionar a punição desse indivíduo. Logo após, temos a atuação do juiz criminal, com uma decisão de pronúncia, que é a fase de pronúncia, a fase que o juiz tem que tomar a decisão interlocutória. E após a pronúncia, sendo determinado o encaminhamento do caso ao tribunal do júri, aí nós teremos os juízes populares, os juízes não togados, que comporão o conselho de sentença, que é a justiça voltando para o seu titular. Todo poder emana do povo. O poder emana do povo, ele é exercido pelas autoridades por delegação do povo, mas tem casos que a Constituição defere o exercício direto do poder ao povo. E esse caso é um caso como o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, quem decide é o povo, não é o juiz. O juiz está ali como juiz-presidente, mas quem vai tomar a decisão sobre absolvição e condenação é o povo. E o povo vai escolher qual sociedade ele quer viver. Ele quer viver numa sociedade que ele sai no meio da rua e tem bala passando para tudo quanto é lado, tem corpo caindo no chão, tem autor com arma na mão disparando, ou ele quer viver numa sociedade pacífica, ordeira, em que as pessoas cumprem os seus deveres, cumprem as suas obrigações e respeitam as leis. É isso que o povo vai decidir no Tribunal do Júri. Dr. Marcelo Franco Marino, a Rádio Vanguarda, a equipe do Plantão Policial, o agradece mais uma vez. Agradeço mais uma vez aí o seu apoio ao trabalho da Polícia Civil, a divulgação do nosso trabalho. Eu sempre repito, a Polícia Civil é uma polícia de Estado, ela não é uma polícia de governo, ela trabalha para a sociedade e nós temos que prestar contas à sociedade desse nosso trabalho. Então é através de vocês, membros aí da imprensa, que são os olhos e ouvidos da sociedade, que a polícia presta contas do seu trabalho e demonstra ao cidadão mineiro que ele está, sim, seguro, porque existe todo um órgão de defesa social trabalhando em prol da segurança dele. Mesmo com casos escabrosos como esse, a gente tem que ver que o sistema funcionou. A prevenção do homicídio é muito difícil. É muito difícil você conseguir prevenir a prática de um homicídio. O que o sistema de defesa social pode fazer, e dessa vez fez com brilhantismo, é atuar numa repressão qualificada e obter resultados eficazes, de modo a que os autores sejam eficazmente punidos.